FNC 2. Caetano, Emerson Royal chegou no Flamengo, o Carrascal também chegou, Saúl Ñíguez também chegou, e tudo indica que Samuel Lino está chegando. Reposição de jogadores que saíram, mas o Flamengo vai se reforçando europeicamente, já diria o outro, para a continuidade da temporada. O Flamengo já tinha o melhor elenco, né? O Flamengo já tinha o melhor elenco, algumas oportunidades de mercado, que nem Saúl, mas o Emerson Royal vai uma bala aí, né? Vai, acho, quase 9 milhões, se eu não me engano. Um lateral que rodou muito a Europa, né? A gente tinha uma expectativa maior com o Emerson Royal. Não foi bem no Tottenham, não foi bem no Arsenal, no Barcelona, não foi bem no Milan. E tá retornando. Para consumo brasileiro, é um ótimo lateral. E os outros de salto também, né? Carrascal também, pra mim é um excelente... Ele não é atacante, eu vi gente falando que é atacante, ele não é atacante. É um cara que joga pelo lado direito, mais para construção do que aquele cara que vai dar profundidade. Mas muito bom jogador. O Flamengo monta um elenco muito, muito forte, com condições para brigar, né? Mas para conquistar os 3 títulos da temporada. Caetano, a gente falou agora há pouco do Atlético, né? Essa vergonha que passou ontem diante do seu torcedor, só não foi pior graças ao seu goleiro, devendo salário, teve protesto essa semana e anunciou Biel, 24 anos, passagem relâmpago pelo Sport, né? Ele foi revelado pelo Bahia, ficou apenas 7 jogos, 111 minutos em campo e não contribuiu em nada para gols. É uma aposta do Atlético repatriar o Biel? Desculpa, eu falei errado, ele não é do Bahia, né? Não foi revelado pelo Bahia, revelado pelo Fluminense, passagem por Bahia e Grêmio. 17 gols e 17 assistências entre 23 e 24 no Bahia. Bate e volta, indicação do Cuca, Caetano. O Biel é um atacante comum, não tem nada demais não, um atacante que vai chegar para compor elenco, fazer mais ou menos o que o Davidson fazia ali, com características diferentes, né? O Biel sai mais pro lado também, pode jogar centralizado, mas também cai muito pro lado. Mas um atacante comum, TLF. Nossa, contratação não gera impacto, não. Pode chegar e se der tudo certo, fazer muitos gols, mas contratação normal do Atlético. Muito bem, tá aí então. Biel chega para o Galo. Seguindo aqui com o mercado da bola, o Lucas Perry, ex-goleiro do Botafogo, ele é o segundo maior goleiro vendido na história do campeonato francês. Ele sai do Lyon para o Leeds United, time que foi campeão da Championship, está de volta à Premier League. Só o Mendy custou mais, né? Quando ele saiu do Rennes para o Chelsea, 24 milhões de euros. Desta vez, 18 milhões de euros. Caetano, a gente sabe que o mercado inglês é inflacionado, mas o que você acha do ex-botafoguense no Leeds United? Mais um goleiro brasileiro jogando na Premier League. Sim, mais um goleiro brasileiro, né? Lembrando que o Lucas, ele é cria do São Paulo, né? Na categoria de base do São Paulo. São Paulo deve embolsar uma graninha aí também. Muito bom goleiro, né, Telepe? A gente tinha expectativa até ele se consolidar na seleção brasileira. Acabou indo pro Lyon, escondeu um pouco. Agora no Leeds vai ter mais visibilidade, né? E é um time de Premier League, um time que toda hora tá aparecendo na TV. Então vai atrair a atenção do público e com isso o Ancelotti também vai acabar olhando pro Lucas. Vamos ver se vai ser titular, mas é muito, muito bom goleiro. Questão de cifras no mercado inglês eu nem discuto muito, viu, Thiago? Porque é uns números absurdos, assim, né? Realmente, é uma coisa insana. Caetano, Corinthians renova com Yuri Alberto e avança por Vitor Sá, aí, jogador do Botafogo, com aval do Dorival Júnior. Eu acho que o renovar com o Yuri Alberto mais do que justo, né? Agora, e o Vitor Sá? Encaixa bem no futebol do Corinthians e no que pensa futebol Dorival? O Vitor Sá chega para ser um cara de lado, né? O Corinthians não tem esse jogador. O Corinthians tem muitos meias, um atacante, mas jogador para dar velocidade. E o Dorival gosta de jogadores com essas características.
O Vitor Sá serve para tem essa característica. Assim, a gente tem o recorte do Vitor Sá no Botafogo, né? E já faz um tempo que ele tá fora. Vamos ver como que ele volta fisicamente, mas é uma terra que não tem nenhuma opção, tem que ver as questões dos valores, acaba sendo um jogador interessante, mas não vai vir de graça, né, Thiago? Aí que é o ponto, né? O Corinthians não tem dinheiro, tá toda pipocando aí. Então vamos ver como vai ser essa questão. E do Yuri Alberto, sem dúvida alguma, aí sim, uma contratação dentro do elenco já, né? Exatamente. O Caetano Santos anunciou nesta quinta-feira a contratação do atacante Gustavo Cabaleiro, 23 anos, artilheiro do torneio Apertura do Campeonato Paraguaio. Jogador do Nacional, né? Hoje o Nacional briga pelo título do Clausura. No Apertura o campeão foi o Libertad. Ele marcou 10 gols em 24 partidas na atual temporada. Foi revelado pelo Deportivo Capiatá e passou pelo Esportivo Ameliano antes de chegar ao Nacional. Todo o respeito do mundo, pode chegar e ser o maior artilheiro da história do Santos, passar Pelé, inclusive. Mas o Santos, que tem a história, né? E muitas vezes essa história vira uma lenda urbana, de revelar ótimos jogadores, né? Buscar na base sempre soluções. Trazer o artilheiro do Campeonato Paraguaio mostra que essa base não está tão produtiva assim, né, Caetano? Com todo o respeito ao Gustavo Cabaleiro. E tem o Lucas Meirelles, né? Que é da base do Santos, que a torcida pede para pôr. Isso, exatamente. Entra pouco. O Robinho parece ser um jogador promissor, o Robinho Júnior, um bom tempo. Então, assim, tem alguns, mas é muito pouco, né? E o próprio Lucas ainda não deu mostra de nada. É verdade que joga muito pouco, né? Dos três aí que eu citei, ele tem a concorrência do David Washington, do Tiquinho Soares e é mais um atacante. Eu confesso, Telef, que eu não conheço esse jogador. Vamos ver como que vai ser, mas assim, ele demorou para engrenar, e aí os números dele mais recentes melhoram um pouco, né? Mas assim, é o que você falou, né? Mais um atacante, e mesma coisa do Biel e para pior, tá? Não sei se vai mudar o status do ataque do Santos, não, que tem bastante dificuldade, né? Um time que nos últimos jogos tem feito, acho que 2 gols aí, pouca coisa, pouca produtividade do ataque do Santos, que tem Roleiser, tem Barreal, tem Neymar, tem Tiquinhos, mas nenhum, tirando o Neymar, é óbvio, que é tão confiável, né? O Roleiser não é um cara de fazer tanto gol. O Barreal foi uma aposta, e o Guilherme é aquele jogador que aparece a cada 5 anos, né? Exatamente. Olha, o Botafogo apresentou proposta para trazer Mendy Taremi, jogador da Internacional, 33 anos, o iraniano, não tem sido aproveitado pelo clube de Milão, nem pelo ex-treinador Simone Inzaghi, também não faz parte dos planos do novo técnico Christian Kivo. A tentativa de baixar a pedido salarial do staff do jogador, segundo o jornalista Thiago Franklin. Taremi marcou apenas 3 gols em 43 partidas e tem pouco espaço no time que tem Lautaro Martinez e Thuram. No Porto ele tinha um time que trabalhava para ele, né? A Internacional, ele é mais um, né, Caetano? Botafogo, caso acerte essa contratação, é uma boa? O Botafogo vai também buscando soluções, né? Era para ser o Arthur Cabral, por Igor Jesus, vai buscar agora o Taremi, sei lá se vai vir realmente. Mas eu acho que ele deve ficar na Europa, viu, Thiago? Não aposto nessa contratação, não. Só se for naquele esquema, né? Botafogo, Lyon. Mas não acho que deve ser um jogador que o Botafogo consiga trazer, não. Porque ele tem um mercado ainda na Europa. Muito bem. Seguindo aqui no Brasil ainda, o Grêmio acertou a contratação do zagueiro paraguaio Fabián Balbuena, 34 anos. Livre no mercado desde a saída do Dinamo Moscou. Revelado pelo Libertad, passagem pelo Corinthians, onde foi campeão brasileiro. Balbuena foi vendido ao West Ham, depois voltou para atuar pelo Corinthians por empréstimo, até acabar o seu contrato com o Dinamo de Moscou. Já o Santa Cruz anunciou aos 37 anos Ariel Nauepan, ex-jogador do Internacional e do Curitiba. O argentino tem passagens
pelo Barcelona de Guayaquil, Tijuana, Querétaro, Peñarol, Mazatlán do México, Jorge Wilstermann da Bolívia e estava na Indonésia, no PSBS, onde marcou 2 gols em 15 jogos. É um famoso andarilho da bola. Ô, Caetano, esses dois aí, o centroavante na UEPAM para jogar a Série D pelo Santa Cruz, está em processo para virar SAF, e Balbuena no Grêmio. O Balbuena, quando voltou, não era nem sombra daquele Balbuena que a gente conheceu, né? E depois ainda passa. Faz quanto tempo a última volta dele? 2 anos, não faz, Pelé? Mais ou menos? Como é que é? A última volta do Balbuena faz uns 2 anos, não faz? Ele estava naquele time da Copa do Brasil, vice-campeão da Copa do Brasil, né? Mas ele não era titular, né? Não era. E já não jogava bem. Agora, se ele colocar mais 2 anos aí, mais ou menos, o Grêmio tá tentando o Mike, Balbuena. O nível de contratações do Grêmio mostra por que o time tá nessa situação, né? Pois é. Falando em Grêmio ainda, o Caetano, Carlos Vinícius, né? Atacante, está de volta ao futebol brasileiro. 30 Acertou? anos. Acertou. Ex-jogador do Fulham, né? Jogou 3 jogos na última temporada, não marcou nenhum gol. Passagem pelo Galatasaray, 14 jogos, 2 gols. PSV não marcou gol, 38 jogos, 7 gols. Pelo Benfica, onde ele foi melhor na temporada 19 e 20, foram 24 gols em 47 jogos. Ele que saiu da base do Santos, passagem pelo Palmeiras, Caldense, Grêmio, Anápolis, até chegar ao Real de Portugal e ao Rio Ave. Pelo Real de Portugal, 20 gols em 39 jogos. Rio Ave, 14 gols em 20 jogos. Aí ele foi para o Mônaco. Nápoles, começou a andar. Tá voltando já no fim de carreira, né, Caetano? Vai ajudar o Grêmio? Não. O Carlos Vinícius, sabe o que ele parece? Lembra do Brandão, atacante? Sim, jogou no Curitiba, né? Daí ele foi pra Europa. Todo começo, mês de temporada, Brandão tá acertando com tal time no Brasil. E nunca vinha. Quando ele veio, não resolveu nada. Jogou nada. É o Carlos Vinícius. O Carlos Vinícius faz uns 2, 3 anos que eu escuto falar. Tá voltando pro Brasil. Botafogo quer, Palmeiras quer, Corinthians quer, Flamengo quer. Todo mundo queria. Aí passou todo esse tempo, agora ele fecha com o Grêmio. O Grêmio, assim, a torcida gremista tem que ficar bem, mas bem preocupada mesmo. Porque as contratações não são contratações de impacto. O Mike eu acho que cairia bem. O Mike é uma boa contratação para qualquer time, só que tem um problema da lesão. O Mike é um jogador de vida, que se machuca muito. Ainda nem tá certo, o Santos parece estar mais certo com o Santos, né? Mas estava sendo especulado até ontem. E o Carlos Vinícius entra nesse pacote de Balbuena, Carlos Vinícius, entre outros jogadores que o Grêmio tem ido ao mercado contratar. E isso mostra porque eu volto a repetir o problema do Grêmio dentro de campo, né? O time é um time fraco, um time vulnerável, que não tem estabilidade, né? Um time que oscila muito. Então vamos ver, né? Mas para a torcida gremista é uma esperança, mas conhecendo o Carlos Vinícius, de tanto que ele rodou, tantos times que a gente acompanha da Europa e ele não conseguiu se firmar em nenhum depois que ele saiu de Portugal, é preocupante, né, Thiago? É uma 15 interrogação na cabeça do Carlos Vinícius, né? Com certeza. Para a gente fechar os brasileiros e começar a rodar o mercado da bola internacional, Alan Rodrigues, 25 anos, do Argentino Júnior, é novo reforço do Internacional. Segundo a informação do jornalista César Luiz Merlo, a transferência foi selada por 5,5 milhões de dólares, por 80% dos direitos econômicos do meio-campista uruguaio. O Caetano Argentino Júnior, que é um time importantíssimo, né? De Buenos Aires, campeão argentino, campeão da Libertadores, campeão mundial. Mas ele tem, acho que talvez seja o clube argentino que mais revela jogador para vender, né? É um negócio inacreditável. É o Fluminense da Argentina. E aí chega o Rodrigues para o Internacional. Realmente, o Argentino Júnior é um time revelador, né? Ele se propõe a isso. Vai ser grandes jogadores, vai ser jogadores médios, é normal isso. E mais uma contratação pro Inter, né? O Inter também tentando reforçar pela reta final, fortalecendo o meio de campo. O Inter que contra o Santos fez um jogo bem ruim, né? Contou muito com a sorte para ganhar
frágil equipe santista, mas o Inter vai se reforçando e vamos ver como que vai ser o rendimento, né? Vamos ver se vai entregar o que o técnico do Roger espera. Muito bem, vamos seguir, vamos agora para o mercado europeu. Primeiro que Mourinho revela convite da seleção de ponta e sonha treinar Portugal, né? Agora o Mourinho, falar bem a verdade, né? Precisa fazer primeiro o Fenerbahçe sair de uma fila absurda no campeonato turco. Após a aventura na Malásia, Gessé volta ao futebol espanhol. Andarilho da bola, o atacante está de volta para casa. Ele é novo reforço do Las Palmas. Aos 32 anos, ele estava no Johor da Malásia e teve uma passagem rápida pelo Curitiba, rebaixado no Campeonato Brasileiro em 2023. Gessé é cria do Real Madrid e esta será a terceira passagem dele pelo Las Palmas, o time das Ilhas Canárias. Caetano, na hora que você quiser interromper, você me interrompa, senão eu vou seguindo aqui, tá informando o mercado europeu. O Arsenal anuncia... Beleza. Arsenal anuncia a contratação de Christian Mosquera, do Valência, jogador de 21 anos, assinou por 5 temporadas. Ele é o quinto reforço da janela dos Gunners, que já tinha anunciado Zubimendi, Madueke, Norgar e Arrizabalaga. Nós transmitimos na quarta-feira a vitória sobre o Milan por 1-0. Pois não. O Arsenal vai montando um elenco, né? Madueke talvez um jogador para ser titular ali, mas a maioria dos jogadores é para completar elenco. O Arsenal que teve muitos problemas nessa temporada de questão de elenco, né? Então, por enquanto, as contratações mais visando ao plantel dos Gunners. O Milan anuncia Estupinan, primeiro equatoriano da história da equipe. Jogador com passagem pelo Vila Real que estava no Brighton, chega com acordo até 2030. 17 milhões de euros. O Estupinan que pode jogar de ponta, de lateral esquerdo, revelado pela LDU. Passagem por Granada, Almeria, Maiorca, Osasuna, Vila Real, como já disse, antes de chegar ao Brighton. Bom reforço do Milan, Estupinan, bem útil. Na mira dos brasileiros, Firmino é anunciado pelo Al Sadd do Qatar. Ele sai do Al Ahly, campeão da Champions Asiática, e vai para o Al Sadd do Qatar. Segue no mundo do Oriente Médio. 65 jogos, 21 gols com a camisa do campeão da Champions, além de 8 assistências. O Roberto Firmino, ex-figueirense. A Roma anunciou Evan Ferguson, que é o 6º irlandês da história do clube. Ele chega para a próxima temporada vindo do Brighton. Falando ainda na Itália, a Juventus chegou a acordo por João Mário, lateral direito, que troca o Porto pela Juventus após a Juventus ceder Alberto Costa aos Dragões. Alberto Costa que disputou o Mundial de Clubes pela Juventus. Thiago. Pois não. Boa contratação da equipe da Juventus. Juventus que estava com muitos problemas lateral, direita. O João Mário é um bom lateral. Acho que pode ajudar bastante a equipe da Juve. Muito bem. Ainda falando da Roma, a Roma... não, desculpa, já falei do Ferguson. Desculpa, falha minha. Teve uma ótima, né? O zagueiro do Feyenoord se apresenta como reforço do Al Nassr e é barrado. David Ranco, destaque do Feyenoord nos últimos anos, se apresentou ao Al Nassr depois do acordo entre os clubes. Apenas para ser barrado e enviado de volta para casa. O multimilionário Al Nassr tinha tudo acertado com Ranco. Porém, o time de Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo aceitou pagar 40 milhões de euros pelo zagueiro, um dos mais comissados do mercado na atual temporada. O jogador eslovaco se despediu dos companheiros, deixou sua casa, pegou as malas e foi para o mundo árabe. Mas as coisas saíram do controle. Na Áustria, onde o Al Nassr faz período de treinamentos, Ranco teve que passar por momentos constrangedores. O zagueiro se apresentou à equipe no hotel, mas foi dispensado e sequer pôde permanecer no local dos treinos. Mandado embora para casa, Ranco terá de repensar seu futuro e com pouco tempo para isso. O Atlético de Madrid tem interesse no atleta e é o mais provável destino. O caso bizarro fez até o Feyenoord se pronunciar em defesa do jogador. Nunca vimos algo como isso. Eles o deixaram viajar até os campos de treinos, apenas para dizer, de repente, que ele não era mais bem-vindo, enquanto o clube tinha já um acordo selado, lamentou Raymond Salomon, dirigente do clube holandês.
Ei, Caetano, você tá achando que é só aqui que é várzea, Caetano? Não, mas qual foi o motivo de ser dispensado? O Jorge Jesus não quis ele. Ah, o motivo é esse? Não aconteceu nada. Tava tudo certo. Tanto que ele foi se apresentar, né? Mas o Al-Nassr não consultou o JJ pra ver se queria o jogador? Pois é, não precisava passar por isso, né? Um absurdo. Nossa, que coisa, né? E é bom zagueiro, viu, Caetano? Cabe em qualquer time aí. Não, muito bom zagueiro, não. O Al-Nassr jogaria com tranquilidade. O JJ também, pra você, é uma malinha também, né? Tá louco. Olha, o Barcelona confirmou, tá oficializado, Marcus Rashford por empréstimo de uma temporada, meu caro Thiago Caetano. Ele foi muito bem no Aston Villa, no curto período que ficou com o Unai Emery, né? Pra questão de elenco do Barça, é uma ótima, né? Porque ele pode jogar tanto como centroavante, eu tava até com os números dele aqui, ele jogou 51 vezes pelo lado direito, cento e pouco, eu não vou até lembrar certinho, 160 acho que foi, como centroavante, e a maioria das vezes pelo lado esquerdo são mais de 250 jogos jogando por esse setor. Também já jogou, pode jogar de meia, né? Aquele cara para chegar na área. Então, assim, o Barcelona, que tem um elenco curto, ele tem serventia, né? Pode jogar no lado vaga do Lamine, do Rafinha, do Dani Olmo, do Lewandowski. Então ele vai ajudar bastante nessa questão com o Hans Flick. O problema, TLF, é que vão pagar muito por ele, né? É 14 milhões por temporada, né? Então, assim, é um jogador caro, muito caro, mas que, sem dúvida alguma, tem muita serventia para esse ataque do Barcelona. Ele tem, acho que, consciência que ele chega para buscar seu espaço, né? Não vai ser titular. Lembrando que o Ferran Torres, que hoje é o reserva do Lewandowski, foi muito bem na temporada, sempre substituiu muito bem, mas ele pode dar outros atributos, né, para a equipe do Barcelona. Então, assim, tirando a questão salarial, que é alta, muito alta, 14 milhões, tecnicamente e pensando só na parte esportiva, é um jogador que pode agregar muito, já que ele faz várias funções no setor ofensivo. Muito bem. Eu estava falando do caso do Ranco, né? Ele já foi anunciado, tá? Acaba de sair a confirmação. Tá confirmado o David Ranco pelo Atlético de Madrid, tá? Depois dessa história patética que fizeram o pobre do Ranco passar, né? Inacreditável, não pode nem ficar lá para treinar, um absurdo. Então tá aí David Ranco, 27 anos, zagueiro eslovaco, foi confirmado já pelo Atlético de Madrid. Em Bangula, deixa a Juventus e assina com Werder Bremen, campeonato alemão, aqui também nos canais da Rádio Futebol na Canela. Atacante belga, chega à Bundesliga por 10 milhões de euros. Então tá aí em Bangula, 21 anos de idade, a promessa aí do futebol belga. Mais uma, Ikitike é novo reforço do FNC 2.